Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Marina Stujinski, da Marina e Marina. Estamos no terceiro vídeo desse novo canal, desse novo projeto, que é para falar sobre arte, artesanato, cores naturais, plantas, minerais, insetos, conchas, um monte de coisa sobre moda, cultura, arte, roupa, tecido, a matéria, sobre a matéria e sobre a imatéria, o imaterial e o material do que compõe esse universo das cores, do tecido e da roupa e da cultura. Bom, muito obrigado para quem assistiu, quem está apoiando o canal. Quem quiser se inscrever, é só colocar aqui, se inscreva no canal, curta o canal. É sempre super importante. Para quem está fazendo conteúdo, né? A gente fica bem feliz, na verdade. Aquela dose de felicidade. Bom, muito obrigada, gente. Quem assistiu o último vídeo, que a gente estava falando sobre antraquinona, e eu terminei o vídeo falando que a questão de uma planta ser tóxica ou até com possibilidade mutagênica ou outro composto natural, ele por si só não inviabiliza a sua aplicação tanto na indústria como no mundo, né, da arte, do artesanato e etc. Contudo, a gente vai deixar a continuação desse vídeo para outro vídeo e eu trouxe um assunto aí novo para inserir, para dar aí uma basezinha, e a gente no próximo vídeo a gente volta com as rúbias, com as antraquinonas, com as hemodinas, a dermocibina, a dermorubina, o trabalho da Unicamp, o comunicado da Unicamp e etc. Bom, então hoje a gente vai falar sobre corantes sintéticos. Quem são os corantes sintéticos, né? Então a gente vai entrar um pouco em corantes e pigmentos sintéticos. Bom, eu quero deixar já do início registrado que no mundo, por ano, é fabricado 70 milhões de toneladas de corantes e pigmentos sintéticos. 70 milhões de toneladas de corantes e pigmentos sintéticos, 7 vezes 10 elevado à sétima potência. 7 vezes 10 elevado à sétima potência de toneladas. Então, o que dá 70 milhões de toneladas de corantes sintéticos produzidos por ano. Para a gente ter uma noção de quanto é uma tonelada, uma vaca pesa meia tonelada, então são 2 vacas cada tonelada. Então, 2 vacas seria mais ou menos 14 milhões de vacas por ano que são produzidas em corantes e pigmentos sintéticos. É muitas toneladas, é muita quantidade de corantes e pigmentos sintéticos. Obviamente que nem tudo isso vai para a indústria têxtil. A indústria têxtil utiliza mais ou menos 10 mil toneladas por ano desses 70 milhões de toneladas de produção de corantes e pigmentos sintéticos por ano. 10 mil toneladas vai para os têxteis. Bom, então, depois desse susto, é uma indústria bilionária, é uma indústria que tem 15 bilhões por ano, isso é a previsão para 2026, é uma indústria que faturará 15 bilhões em 2026. Esse é o preço desse mercado.
Então é uma indústria gigantesca, a produção de corantes e pigmentos sintéticos é gigante e nem tudo vai para o têxtil. Dessa mais ou menos 10 mil toneladas é destinado à indústria têxtil para tingir e estampar tecidos. Bom, contudo, a gente tem um grande problema com a indústria têxtil na questão de efluente. O que é o efluente? É a sobra, é a água que sobra de um processo de lavanderia, de um processo de tinturaria. Então, aquela água que sobra, seja na purga, seja num processo de estonagem de um jeans, num processo de tingimento, num processo de acabamento, tanto de enxágues, mas outros acabamentos, por exemplo, na lavanderia de jeans. Se eu estou usando um oxidador de cor, vamos por pergamanato de potássio, de magnésio. Pergamanato de potássio, o magnésio, aquele roxo. Eu acho que é de magnésio, sei lá. Esqueci agora, gente. Esqueci de fazer essa pesquisa para ver a palavrinha certa. Depois que eu aplico isso no jeans, né, que ele começa lá, ele é roxo, né, aquele que você põe lá pro bebezinho que fez operação de fimose tomar banho. Então ele começa roxo e depois ele vai oxidando e fica um amarelo assim, ó. Então ele vai para a máquina, esse jeans, e vai fazer toda a neutralização desse pergamanato. Ok. E vai fazer a neutralização desse trabalho. Então aquilo é uma água de efluente, o que sobra desse processo é uma água de efluente. Se eu tenho, por exemplo, é muito normal, né, a purga em lavanderia, isso você colocar agentes anti-quebradura no tecido, para o tecido não vincar. Eu tenho um problema até na minha máquina, eu faço purga na minha máquina, que minha máquina é quente, então eu tenho uma purga bem boa na minha máquina. E aí, dependendo do tecido, eu não uso, né, anti-quebradura, é bem simplesinho o nosso processo, que é todo caseiro, né, todo artesanal. Então é só com detergente ou com sabão de coco, etc, né, com detergente, sabão de coco, enfim. E eu não uso, e às vezes, dependendo do tecido, dá sim quebradura na beirada do tecido. Então, na lavanderia industrial, para não ter esse problema, eu já tive várias vezes, mais de uma vez, problema por causa de quebradura, eles usam agentes que chama anti-quebradura, para não dar esse problema de quebrar o tecido, de amassar o tecido, por exemplo. Então, o processo industrial, ele é composto de várias etapas e de vários produtos nessa etapa. E um efluente, quando é medido um efluente de uma lavanderia, não está só medindo o corante em si. É claro que a gente vai ter vários estudos específicos de corantes, depois a gente vai falar por quê. Mas é todo um mundo que envolve o beneficiamento desse têxtil, desde o início, que é a purga, porque todos os tecidos são purgados, até o final dele, o acabamento dele, o silicone, os enxágues que tem em cada etapa, que às vezes uma peça de jeans passa por 4, 5, 6, 7 etapas dentro de uma lavanderia. Cada uma tem um enxágue, uma neutralização, um novo processo, né? Agora com laser, com ozônio. Esse processo foi diminuído, de fato, mas se a gente pega o efluente assim de 10 anos, de 20 anos atrás, as etapas eram muito longas dentro de uma lavanderia para se colocar um jeans lá estonado, né, com um trabalho de superfície. Então, esse mercado é gigantesco, 70 milhões de toneladas de corantes e pigmentos sintéticos, destinado 10 milhões à indústria, 10 mil à indústria têxtil. Bom, que tem um grande problema por causa do efluente. Outra indústria que gera muito efluente, que tem um grande problema, é a indústria do papel.
Então, a indústria de têxtil, a indústria de couro, a indústria do papel são indústrias que vão gerar muito efluente. Às vezes é diferente assim do que tingir, por exemplo, um plástico, que o pigmento é colocado dentro da massa ali e não tem muitos enxágues, acabamentos, etc. Agora, na questão da lavanderia, né, onde eu tenho processos muito longos para chegar no meu resultado e eu gero, além de uma quantidade grande de água, que mais ou menos é um problema, mas não tanto, o problema é que essa água volta poluída. Se ela não voltasse poluída, se ela não voltasse com problemas, ela não seria um grande problema, porque afinal ela volta ali, né, para a fonte. Mas ela volta poluída, ela volta contaminada. Então, por isso, a necessidade de se fazer uma limpeza de efluente eficiente. E isso é uma grande questão quando se fala de efluentes industriais. A gente vai chegar nesse lugar daqui a pouco. Bom, o que são corantes sintéticos, então? Os corantes sintéticos é um grande grupo de moléculas. Existe mais de 10.000 corantes e pigmentos sintéticos e eles são fabricados em laboratório e sintetizados a partir de produtos do petróleo, principalmente o alcatrão de hulha. O que vem a ser o alcatrão de hulha, né? E por que ele é muito interessante, né? O petróleo, por que se faz isso de petróleo e não de outras coisas? Porque as moléculas do petróleo, elas conseguem ter grandes plasticidade. Essa cadeia molecular de carbono junto em anel aromático, né? O anel do benzeno, o anel aromático, ele consegue ser muito maleável, inserir mais anéis, tirar anéis, criar uma cadeia longa, uma cadeia curtinha, uma cadeia com vários metais inseridos nesse meio, com vários radicais, e toda essa plasticidade desse polímero, dessas moléculas, né? Porque não é só que é a plasticidade desse produto, desse composto, né? Pode criar N coisas, desde o plástico até o corante. Todos eles são derivados petroquímicos. O maior derivado porque assim, o que se faz, né, a maioria dos derivados que é a partir do alcatrão de hulha. E o que vem ser o alcatrão de hulha? O alcatrão de hulha é o betume, é o carvão betuminoso. A gente às vezes pode achar que o petróleo é um negócio muito novo, assim, e que as pessoas têm essa interação com o petróleo aí do século XVII para cá, XVIII, XIX, XX, que é uma coisa muito nova, né? O petróleo, ele trouxe essa modernidade, né, à civilização humana, né? De poder ter muitos produtos, poder moldar, poder criar em série, coisas que não tinham antigamente, né? Então, as coisas antigamente eram locais, feito à mão. Um tecido demorava muito tempo para ser feito, para ser tingido. As cores eram locais ou tinham que ser importadas e eram super caras importar. Então, obviamente, várias coisas eram bem locais, cores locais, status locais de cada cor, né? E objetos locais, cerâmicas diferentes, de cores diferentes, óxidos diferentes para cada pintura de caverna. Então, porque eram coisas locais, coisas culturais. E aí o petróleo, ele veio dando esse boom, onde as coisas começam a ser criadas em série, informadas, repetidas. Então a gente vai ter a moda que como a gente conhece hoje, pela repetição das coisas, e que muito vem dessa possibilidade que o plástico deu a moldar o mundo, né? Moldar o mundo em vários sentidos, né? Bom, só que o carvão bituminoso, né? A rocha é uma rocha sedimentar orgânica.
Ela é conhecida há milhares de anos, gente. E a galera usa o betume desde, sei lá, 5.000 anos antes de Cristo, 10.000 antes de Cristo. Isso não, a gente não consegue avaliar, né? Desde quando a humanidade usa, né, o betume como um produto, tanto para moldar coisas, vedar coisas, fazer fogo, fazer armas de guerra, às vezes até criar corantes e plásticos, e a gente não sabe direito, até criar esculturas. Por exemplo, a gente vai ter diversas esculturas no Egito que vão ser encapadas com betume. A gente tem na Bíblia a história da Arca de Noé, que ela é toda feita, vedada com betume. A gente vai ter o cestinho de Moisés também, que é todo vedado de betume. A gente tem na tribo de Israel os naftas, que é uma das tribos, que é o solvente. Então, o papel dos naftas é dissolver, né, a história, né, cada tribo ele vai ter um nome e vai ter uma função de existir. E os naftas, que é essa tribo do norte de Israel, onde o animal deles, totêmico, é a gazela. E a gente deve lembrar que no Egito a gente tem um deus do fogo, que é uma gazela, desse fogo que pula, que sai pulando. E a gente tem a tribo de Nafta, que é uma tribo que dissolve. Então, o verdadeiro Nafta é aquele que não vai um dia distinguir o bem do mal. Ele vai se tornar um ser que vai dissolver tanto o bem como o mal. Então, ele vai entrar no caminho do meio. Então, ele não vai ter julgamento. Aí a gente entra num processo filosófico místico para explicar isso, né? Mas a gente deixa para um próximo vídeo, talvez lá na Casa do Índigo, onde a gente vai falar de mística e de filosofia e de mitologia e de outras coisas, né? De história mitológica, simbólica, né? Os símbolos das coisas, porque tem determinado nome, porque tem determinada história. E aqui a gente faz um lado material, assim, mais científico, mas os naftas, eles são o quê? O solvente. O solvente para encontrar Deus, porque para a gente encontrar Deus na mística, né, na parte filosófica, a gente tem que se assemelhar a Deus. E para se assemelhar a Deus, a gente não pode ter julgamento, porque Deus é o todo, ele não julga. Tanto é que é comum falar, o assassino, o ladrão e o justo, os três vão encontrar Deus. Sim, porque os três um dia vão se refletir a Deus, vão ser igual a Deus, né? Vão estar diluídos, vão estar limpos, vão estar solúvel para se assemelhar a Deus. Então, os naftas, por exemplo, é o solvente, né? Então, e o nafta é o nome que a gente dá a uma molécula né, uma molécula sintética, um solvente, né? Os naftas, né? Na indústria petroquímica, foi nomeada. É uma palavra árabe também, na verdade eu falei, né, sobre essa tribo de Israel, mas é uma palavra também usada em outras línguas semíticas, não só na língua hebraica e aramaica, mas nas fenícias, cananeias, árabes. Então é uma palavra aí que está na boca do povo levantino, de uma forma geral. Bom, então esse betume é um líquido escuro, e quando a gente vai fazer e por que eu falo isso, né? Que de criar cor, talvez ter criado pigmento, a gente não sabe, muita coisa do Egito Antigo foi destruído. A gente tem que lembrar que esses povos levantinos, tanto Israel, Judá, árabes, cananeus, sírios, libaneses, fenícios, mesopotâmicos ali, todos eles vão trabalhar de uma certa forma numa parte de mina egípcia e vão ser também responsáveis por vários processos químicos do Egito. Então, quando a gente pega o papiro de Leiden,
né? Muito se fala da alquimia, quando fala da alquimia grega, mas na verdade os gregos não fizeram alquimia, eles fizeram filosofia. Quem vai fazer alquimia é essa turma aí levantina, de forma geral. Quando eu falo levantina, é todo o levante mediterrâneo, ali toda a galera ali, tanto interna como externa. E Egito. E por que se fala muito? Porque os escritos que sobraram pra gente é escrito em copta, que é as letras gregas na língua egípcia. Então tá escrito em língua egípcia, só que usando os caracteres gregos. Então as pessoas olham aquilo e acham que é grego, mas não é grego. É egípcio, escrito no caractere grego, que a gente chama de copta. Então, e tem um livro da Helena Blavatsky, eu não sei se é o Isis Sem Véu ou se é a Doutrina Secreta, um dos dois, o primeiro, em que ela relata assim que na China, muito provavelmente ali naquele aquele momento perto da era cristã, né, entre anos antes de Cristo, assim, 2, 3 séculos antes, 2, 3 séculos depois de Cristo, 4, onde realmente a gente tem o florescimento da alquimia chinesa muito forte, que eles faziam vidro maleável. Então ela vai descrever esse dado da China desenvolvendo vidros maleáveis em mosteiros. Então há especulação sim entre acadêmicos, entre cientistas, que poderia ser sim o plástico. Eles poderiam estar fazendo plástico. Isso obviamente foi perdido. Divulgar receitas de forma assim, uma colher de sopa de manteiga, 10 colheres de farinha, isso é uma coisa que vai acontecer com os árabes assim, 10 séculos depois de Cristo, lá quando os árabes entram na Europa, na Espanha. Antes disso a gente vai ter realmente receitas muito misturadas, né, não escritas claramente. Apesar que os papiros de Leiden, eles são bem claros nas receitas. Mas, para não ter retaliação, para não ser queimado, muita coisa foi queimada na época do Império Romano, tanto no Egito, Alexandria e todo o Levante, ali muita coisa, e Turquia foi queimada. Mas, né, Alexandria foi queimada, né? A biblioteca de Alexandria foi saqueada, foi queimada, foi destruída. E muita coisa foi destruída ali também. Então, queria deixar essa curiosidade, talvez seja de verdade, venha a Blavatsky nos deixar esse dado no livro dela, sobre o plástico maleável feito por monges chineses. E a China realmente foi muito importante na alquimia. No desenvolvimento químico, né? Quando a gente fala alquimia, a gente está falando do desenvolvimento químico do todo, né? Então, como a separação do profano e do sagrado, ele não era separado na antiguidade, o profano e o sagrado eram juntos, né? Estavam unidos. Então, tudo Deus criou, então tudo é sagrado. Então, a ciência não é algo antagônico a Deus, é algo que Deus criou. Então, é parte do divino, parte do sagrado. Então, a ciência, o saber científico, não é algo que está em outro lugar, que não é o lugar de Deus. Pelo contrário, ela está junto com Deus. Ela é feita, né? Ela é parte integrante do conhecimento sagrado. Então, essa é a alquimia. Bom, voltando aqui na nossa matéria, eu falei que eu ia fazer um vídeo curto, mas não vai ficar curto. O carvão betuminoso, é essa rocha, então eles vão destilar, principalmente para fazer o gás de rua e coque, e nisso vai criar-se a anilina. A anilina é a molécula mais utilizada para a criação de corantes. A anilina é uma palavra que também vem do índigo, anil, índigo. Anil, né, vem de Nila, em sânscrito Nila, para os Bharat indianos, Nil, para os árabes, Nil, com seu artigo na frente, anil, anil, para o nosso vocabulário latino, Península Ibérico, né, Espanha e Portugal, que vai receber uma grande quantidade de palavras árabes.
em seu vocabulário. E essa é uma anil, da onde provém anilina, anilmaisina, que é a molécula mais importante para se desenvolver corantes e pigmentos. Muitos corantes e pigmentos partem da anilina, inclusive o índigo sintético. Então, a partir da anilina, que é essa molécula que sai do carvão bituminoso, ele é um subproduto dos processos, ele é criado ali na destilação, no trabalho do carvão bituminoso, vai se formar anilina e é a partir dela que se vai colando moléculas ali para criar N tipos de moléculas de cor. Bom, então, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Ela é uma molécula, a anilina é uma molécula incolor, é levemente amarelada. Quando oxida no ar, ela se torna amarelo-vermelho, amarelo avermelhado, castanhado. É a cor da anilina. Ela tem um sabor cáustico, cheiro e sabor. Bom, então a gente faz, a partir da anilina, diversas moléculas de corantes. Essas moléculas de corante, elas vão servir para diversos processos de tinturaria. Por exemplo, eu tenho uma molécula azul. Aí essa molécula azul que eu criei aqui, tanto ela vai servir para pigmento, para diversas indústrias, como corante, tanto para atingir num corante ácido, como para atingir num corante reativo, ou um corante básico, um corante amordente. Aí depende, você pode levar essa molécula para várias receitas, né, de tingir, porque cada substrato, então cada matéria-prima, cada tipo de fibra é tingida de uma forma diferente. E também as moléculas. Tem moléculas que vai ser destinada mais a um do que no outro. Enfim, então, mas as moléculas elas podem ir para vários processos. Por exemplo, uma molécula pode ser usada no corante ácido, para tingir seda e lã e poliamida, e enfim. No corante disperso, para tingir poliéster. E no corante amordente, para atingir processos amordente, que também tem no couro, por exemplo, é muito utilizado. Também tingir corante reativo, que é para atingir celulose. Então, essa molécula vai poder ser aplicada em diversas receitas na indústria. Bom, e aí a gente tem esse efluente que vem dessas moléculas. Essas moléculas, por serem criadas em laboratório, elas são moléculas exóticas. Claro, a gente vai ter moléculas que são cópias das moléculas naturais. Vamos ter o índigo sintético, é cópia do índigo natural, tanto é que você não consegue identificar o índigo natural e sintético em laboratório. Né? Assim, não é tão simples identificar pela molécula índigo, a gente vai identificar por outras moléculas, por exemplo, esse tem flavonoide no meio, tem matéria orgânica, tem coisas que eu não tenho, né? Outros tipos de índigo, outras bisíndoles ali que não aparecem no processo industrial. A indirrubina vai aparecer no processo industrial, então eu não posso identificar pela indirrubina, porque o processo industrial também tem indirrubina. Mas eu tenho, por exemplo, flavonoides, taninos, matéria orgânica, que é do índigo natural e não do índigo sintético. Então, por isso, a gente consegue identificar pela molécula, ela é idêntica. Contudo, a gente vai ter uma série de moléculas que são exóticas. E aí que mora um problema da biodegradação. Como essas moléculas são exóticas, né, elas são de fora, elas são extraterrestres, mais ou menos, para essa natureza, ela não vai ter contraparte enzimática, né? Porque a enzima, qual que é o lance das enzimas, né? As enzimas, elas catalisam, elas aceleram reações. Por exemplo, eu tenho um açúcar e eu deixo esse açúcar aqui no pote. Esse açúcar, para se decompor no pote, ele pode levar 100 anos, 200 anos, 1000 anos para se decompor nesse pote. Ele vai se decompor. Só que a vida precisa desse açúcar agora. Ela precisa desse açúcar para virar ATP para eu poder falar com você, piscar o olho, movimentar o músculo, viver, respirar. Então, para isso acontecer em milésimos de segundo, eu preciso de um catalisador.
porque o catalisador acelera essa reação. E aí entra as enzimas vão se unir a essa molécula, a gente chama de chave fechadura, elas têm uma união, cada enzima é própria a seu substrato. Por exemplo, eu tenho uma enzima de glicosidase, ela vai catalisar um grupo de glicosidase lá, que ela consegue fazer a chave fechadura dessa glicosidase. Vai ter também outras enzimas, não é só uma enzima de glicosidase. Então, cada substrato tem sua própria enzima, tem sua própria chave fechadura. É como a gente vai pôr daí uma chave, por exemplo, então qualquer desnivelamento que tem a molécula com a molécula natural, já existe uma problemática de catalisação desse processo. É como a gente vai, não quer dizer que não catalisa, mas às vezes vai demorar, não vai ser eficiente. Por exemplo, a gente vai pôr uma enzima, vai pôr uma chave na fechadura. Só que nosso dente da nossa chave deu uma entortadinha. A gente está conseguindo abrir essa chave ainda, a gente está conseguindo fazer a chave funcionar. Só que ao invés de eu abrir a porta em 30 segundos, eu levo 1 minuto para abrir a porta. Então é um processo muito longo e às vezes não é eficiente, eu ainda tenho que dar uma batidinha, uma empurradinha, um negocinho. E nesse processo, por exemplo, é a dificuldade de se biodegradar corantes sintéticos, porque eles são exóticos às enzimas naturais, e as enzimas são produzidas naturalmente, né? Então, geralmente na indústria se usa bactérias e fungos, né? Porque são elas as grandes produtoras de enzimas, nosso organismo também, para produzir, para catalisar a reação, né? Para acelerar essa biodegradação. Então, é usado geralmente fungos e bactérias que vão produzir tipos de enzimas ali, alfamilase, celulase, lacases, enfim, há diversos tipos de enzimas para ser aplicado, por exemplo, na indústria. E então tem um monte de enzima na natureza, elas são particulares, por exemplo, uma enzima de açúcar não degrada celulose, ela degrada açúcar. Uma enzima de amido não degrada celulose, ela degrada amido. Uma enzima de... Então, elas são específicas ao substrato para fazer a chave fechadura. Então, e aí algumas biodegradações desses efluentes, elas até conseguem, né? Por exemplo, a biorremediação, se usa uma massa de, por exemplo, bactérias e fungos e bactérias para biodegradar. Só que o que acontece com o corante sintético? Ele não se degrada inteiro e ele forma aminas. E essas aminas são super carcinogênicas. Esse é o grande problema na questão da biorremediação de efluentes sintéticos, porque ele não consegue biodegradar em um açúcar, por exemplo, como, por exemplo, se eu tenho lá um flavonoide natural e eu tenho uma lacase, ela vai degradar esse flavonoide em peróxido e água. E esse peróxido ali vai ajudar a fazer uma limpeza daquele efluente, inclusive o peróxido, junto com o V, é um tratamento de efluente muito eficiente, moderno inclusive, e muito eficiente. Então vamos supor, lá no rio, o flavonoide ali da flor que caiu naquele rio, então vai vir um monte de fungo e bactéria, comer aquele flavonoide, transformar isso em peróxido e água. Esse peróxido vai receber a luz solar, o V, e vai fazer a sua própria degradação ali de efluente, essa limpeza do efluente ali. O peróxido é um problema também quando tem grandes quantidades, por exemplo, que vai acontecer, por exemplo, com índigo, com antraquinonas, que vão produzir peróxidos. Até a biodegradação, né, enzimática também produz peróxido. Então, se a capacidade de consumo desse peróxido, né, não for bacana, né, então a gente também vai ter um problema aí com a questão do peróxido e a intoxicação das células, né, dos corpos. Bom, e aí, só que é só a molécula sintética. Quando a gente fala de efluente, é só a molécula sintética que se está analisando.
A maioria, quando a gente lê publicações, a maioria se analisa a molécula sintética, mas na verdade o problema também dos efluentes sintéticos é que eles são carregados de metais pesados, como mercúrio, cromo, cádmio, arsênio, mercúrio, cromo, chumbo, cádmio, arsênio é o que mais é encontrado nos efluentes. Seja porque se usa em processos de lavanderia metais para estabilizar alguns processos, ou a própria molécula do corante contém um metal, como é o caso, por exemplo, do azul. Esse azul o fitalocianina, os azuis fitalocianina, por exemplo, elas contêm no núcleo um metal. Então a gente vai ter no núcleo metal, né, que vai estar nesse efluente também, no efluente industrial. E também, gente, na indústria, para formar as moléculas sintéticas, se usa catalisadores químicos. Diferente das enzimas, né, a gente tem 2 catalisadores que a gente usa na indústria. A gente tanto pode usar um catalisador químico, geralmente feito a partir de minerais, de metais, como um catalisador bioquímico, que são as enzimas. No caso, né, quando a maioria, muitos dos corantes, por exemplo, também o índigo usa bromo para catalisar a reação, para a montagem do anel, porque eu preciso de uma energia muito grande para chegar da anilina e montar o anel de índigo. E para eu subir essa temperatura, por exemplo, do Bayer, né, a fórmula do Bayer, eu acho que é 350 graus, 300 ou 450, não sei, e com bromo, então, e o bromo acelera, e vai precisar pôr o bromo para catalisar essa reação. Então isso é feito em vários corantes, e quando isso chega lá no final, sobra esse bromo. Eles não conseguem purificar toda a molécula e deixar esse corante limpo, sem o bromo. Então, muitos corantes vão ir para o consumidor com traços de metais que serviram não para montar a molécula, né, como é a fitalocianina, por exemplo, mas para catalisar uma reação. Então, ela vai chegar no efluente lotado de metais pesados, de mercúrio, de cromo. Além da questão de usar cromo, por exemplo, é muito usado na mordência de couro, ele também é usado em vários processos para catalisar a reação de montagem de corante. Como é usado o mercúrio, como é usado o cádmio, como é usado cádmio. O cádmio, meu irmão, gente, da Europa, depois eu conto esse mito. Eu adoro esse mito, inclusive. Coisas de Egito. Então, a gente tem esses vários metais pesados também em um efluente para dar conta dessa limpeza de efluente. Quando eu falei lá atrás que a gente tem, vamos supor, um problema, tem um problema lá na biorremediação, quando a gente faz uma biorremediação, quando a gente usa enzimas ou massa orgânica que cria fungo e bactéria para limpar esse efluente, e aí essas moléculas não são inteiramente biodegradadas e formam aminas que são carcinogênicas, né? Quando você analisa as moléculas, você analisa a toxicidade dessa molécula, a potência mutagênica e a carcinogênica. São 3 testes que se faz, porque tem moléculas que são tóxicas, mutagênicas e carcinogênicas. Elas têm essas 3 potências. Então, porque nem sempre que é mutagênica, ela vai ser a mutagenibilidade pode vir a da carcinogenidade, mas ela não é endocarcinogênica, ela só tem potência de mutagenibilidade, mas a gente chega lá depois. Bom, aí, o que acontece? Quando a gente bebe também esse efluente contaminado com moléculas orgânicas exóticas, quer dizer, que a natureza não produz, e elas não conseguem ser biodegradadas, o nosso intestino, que é lotado de fungos e bactérias para biodegradar, vão funcionar assim como funciona lá no efluente. Eles vão degradar essa molécula em aminas tóxicas, mutagênicas e carcinogênicas.
Bom, gente, então é isso. Eu acho que eu finalizei o vídeo de hoje, eu falei tudo que eu queria falar. Lembrando não, um dado que eu não falei, que desse monte de corante da indústria têxtil, pigmentos, 70% é azo. Azo é um corante muito complexo. Ele vai ter 2 nitrogênios. Ele tanto é feito pigmento, ele é muito aplicado nas artes plásticas. A gente vai ter diversos pigmentos das artes plásticas feitos a partir de corantes a azos, como aquele vermelho super famoso, esqueci agora o nome, nidina, enfim, que é feito a partir do azo. Então, eles são 2 moléculas, é uma ligação de nitrogênio e nitrogênio, uma dupla de ligação, e tem os radicais. Esse nitrogênio pode aparecer uma vez, essa ligação de nitrogênio pode aparecer uma vez, 2 vezes ou 3 vezes na molécula. Então, eles são a categoria mais aplicada de corantes e pigmentos. Ele também é utilizado nas artes plásticas, diversos pigmentos aí das artes plásticas, de aquarela, de guache, de lápis de cor. É feito de corantes azo. O corante azo também é aplicado na indústria de cosmético, também é aplicado na indústria de alimentos. Então, a gente tem aí, e esses azos são uns corantes muito difíceis de serem biodegradados. E eles que geralmente geram essas aminas tóxicas e mutagênicas e carcinogênicas. Bom, eles fazem parte de 70% dos corantes. Depois dele, na indústria têxtil, é usado os corantes de antraquinona sintéticos. Antraquinona é a molécula que vai aparecer na rúbia, na azedinha na horta, é a molécula que a gente está analisando. E a gente vem no próximo vídeo analisar novamente, voltar àquele paper da Unicamp, aquela publicação. Tem vários dados interessantes lá para a gente debater, para a gente pensar. Enfim, muitas discussões. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí os comentários. Também sugestões de temas que vocês gostariam de ver eu falando. Eu sei que muitas pessoas estão me conhecendo agora, né? Então, não sei o que eu gostaria de ouvir essa louca falando, mas que mistura um monte de coisa aí. Mas deixem aí quem me conhece, temas que vocês gostariam de estar sabendo aí, para eu trazer. É um prazer quem se inscreve, quem curte o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham chegado até o final também. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. E é isso. Deixam aí os comentários, as curtidas ou não curtida, o que cada um aí tem de resposta, que é super importante para ir direcionando também os temas. Um beijo, gente. Fica com Deus. Porque Deus é um tintureiro.